aqui. Oi, tudo bem? Rodolfo, vai começar a aula. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre um elemento do teatro que já utilizamos em sala e que vocês gostam bastante. Eu estou falando dos fantoches. Bem, nessa primeira parte nós falaremos um pouco da história dos bonecos e falaremos das principais técnicas de uso, como fantoches de luva e marionetes, como é o caso dessa que eu estou construindo aqui em casa. Vamos lá ver então? As figuras humanas produzidas em diversos materiais são muito antigas. No primeiro vídeo sobre a história do teatro, vimos que essa arte pode ter surgido dos ritos e crenças dos povos antigos. Alguns pesquisadores acreditam que o teatro tenha surgido das brincadeiras usando bonecos para projetar suas sombras depois do domínio do fogo, ou do seu uso em rituais religiosos. A representação de pessoas em forma de bonecos foi feita em vários locais do mundo, então acabaram surgindo formas diferentes de usar os bonecos para contar histórias. Dentre os usos, o teatro de sombras, como também já vimos, é um dos mais antigos, tanto surgido na Índia, China e em outros países ali perto. No Egito, na época das pirâmides, já haviam bonecos que podiam mexer mãos e pernas, na Grécia também. Já na América, onde hoje é o México, foram encontrados outros exemplos de bonecos que tinham movimento, muito antes dos europeus chegarem ao continente. Os bonecos no teatro podem ser divididos em dois tipos. Os de manipulação direta, que são os fantoches, os títeres de vestir e títeres de mesa. E os de manipulação indireta, que são movidos por varas, fios, os eletrônicos e os autômatos. Todos eles nós veremos a seguir. Dentre as técnicas mais conhecidas de manipulação dos bonecos em cena, podemos citar o Pantam. É um boneco bidimensional, com ou sem partes que se movem, manipulado por uma vareta, palitoches por exemplo. O teatro de sombras. Nele, os bonecos são chamados objetos e podem ou não ter partes que se movimentam. É apresentado em locais escuros e depende principalmente de um objeto ou boneco, de uma fonte de luz que fará com que esse boneco crie uma sombra e uma tela, que é onde essa sombra é exibida para quem assiste a peça. Bonecos de luva, fantoche ou bonecos de mão. Esse tipo de boneco possui o corpo vazio, muitas vezes feito em tecido, e quem o manipula o veste na mão, encaixando os 3 dedos no meio em um orifício na cabeça para controlá-la, e o polegar e o dedo máximo nos braços para movimentá-los. A figura é vista da cintura para cima, e em alguns casos pode conter pernas que servem apenas como ilustração. Em geral, quem usa esse tipo de boneco trabalha com o braço esticado acima da cabeça, dentro de uma cabine estreita com uma abertura por onde a peça acontece. A vantagem desse fantoche é sua agilidade e rapidez. A limitação são os movimentos dos braços. No Brasil, esses bonecos também são conhecidos como mamulengo. Mamulengo vem da junção das palavras mão e molenga. É originário de Pernambuco, mas está espalhado em todo o Brasil, sobretudo nos estados do Nordeste. Em cada local possui um nome, pode ser Babau, Calunga, Casimiro Coco, João Redondo e Mamulengo. As histórias são quase sempre improvisadas e vão tomando forma durante o espetáculo.
terminam quase sempre em pancadaria. Há muita dança e música, sempre ao vivo. Durante essa época de isolamento social, o Museu Felícia Lerner tem disponibilizado os vídeos com as atividades. Uma delas está envolvida diretamente na fabricação de uma molengo. Quem estiver afim pode olhar, é muito legal. Boneco de vara. São figuras manipuladas de baixo para cima, sustentadas por uma vara que atravessa o corpo todo. Outras varas mais finas podem ser usadas para movimentar mãos e pernas. Às vezes é necessário mais de uma pessoa para dar vida ao boneco. Marionetes ou bonecos de fio. São bonecos de construção muito difícil e de trabalhar com eles também. Essas figuras são movimentadas por cima, fios saem das partes do seu corpo e vão até a mão do manipulador. Esses fios são presos em uma cruzinha e o movimento dela gera um movimento nas partes do corpo desejada. Quando se quer um movimento diferente, pode-se puxar determinado fio com a mão. Uma marionete pode ter de 2, 4, 8, até 20, 30 fios, dependendo da forma que foi construída. O varote é uma espécie de boneco de vara bem mais simples e serve para momentos de dança e figuração, não tem nenhum tipo de movimento. Tringle ou Tringle é uma forma de boneco cujo movimento é baseado num ferro que sai da cabeça para a mão do manipulador. Um outro ferro serve para movimentar uma das mãos e a outra mão é movimentada por um fio. Não há nenhum mecanismo de movimento das pernas, que se mexem ao se balançar a cabeça de um lado para o outro. O bunraku é uma técnica de manipulação de bonecos, vinda lá do Japão. Os bonecos são grandes, podem ter de 1 até mesmo 2 metros de altura. São bonecos pintados à mão e possuem um mecanismo de movimentação muito complexo. São manipulados por até 4 ou 5 pessoas, estas vestidas de preto, geralmente para se confundir com o fundo do teatro. Os personagens femininos não possuem pés e o movimento das pernas se dá ao mexer o pano do kimono. O balcão é uma variação do bunraku. Tem esse nome pois o personagem é manipulado em cima de um balcão ou em uma mesa. Possui varetas para a movimentação das mãos e alças para a movimentação da cabeça e corpo. As pernas são movimentadas, dando movimento ao tronco. Pode ser necessário até mesmo 2 manipuladores para controlá-lo. Já na segunda parte, nós faremos uma marionete simples de um cavalinho. Para fazê-lo, haverá momentos que utilizaremos o material pontudo ou a necessidade de uso do estilete. Nesses momentos, peça ajuda ou supervisão de um adulto. Então vamos lá. Para nossa atividade, nós vamos utilizar 4 tampinhas de garrafa, um rolinho de papel higiênico, 50 cm de barbante, uma tampinha de amaciante ou de desodorante Rolon, fita adesiva, tesoura, canetinha, cola, caneta ou lapiseira e lápis grande para varetas. Usaremos estilete, peça ajuda para um adulto. Vamos começar a montagem pelas tampinhas, fazendo o furo no meio de cada uma. Eu utilizei o estilete, se for fazer o mesmo, por favor peça ajuda a um adulto. Após a tampinha furada, aumentar o tamanho do furo com a ponta da caneta, de forma que o barbante passe por ele.
repetir o processo nas outras tampinhas. A seguir, vamos trabalhar com o rolinho, primeiramente deixando ele um pouco mais oval. Em seguida, faremos 4 furos, como no vídeo. Para montar as perninhas, vamos usar um pedaço de barbante mais ou menos do tamanho da caneta, com a tampa. Damos um nó bem na ponta do barbante e o passamos por uma tampinha. Depois disso, passamos por 2 dos furos do rolinho. E, por fim, passamos por uma outra tampinha, dando um nó também na ponta desse final do barbante. Para prendermos as perninhas, usaremos um pedaço de fita adesiva que colaremos pela parte de dentro do rolinho. Depois repetimos o passo para as outras 2 perninhas. Agora é hora de montar a cabeça. Começaremos fazendo as orelhas. Pegue um pedacinho de papel qualquer, o dobre ao meio e desenhe uma orelha conforme o modelo. Recorte a forma com o papel dobrado, resultando assim em 2 orelhas. Repita o processo para fazer as narinas e os olhos. Após isso, junte as pontinhas das orelhas e as cole, formando uma pequena conchinha. Espere secar. Depois de secas, colar as orelhas na tampinha com uma fita adesiva. Fazer um furo próximo a elas, entre elas. Pelo lado de baixo, fazer um furo um pouco mais longe da borda da tampinha. Aproveitar também para usar a fita para colar os olhos e as narinas. Depois disso, passar um pedaço de barbante pelos 2 furos que acabamos de fazer. Para fixar a cabeça no corpinho, é necessário fazer um furo no rolinho de papel higiênico, bem acima de um par de pernas. Em seguida, passamos o fio pelo furinho e o prendemos também com uma fita adesiva. Para fazer o rabinho, juntaremos alguns pedacinhos desse barbante e daremos um nó. Faremos um furo logo acima das outras patinhas e então o passaremos de forma que fique um rabinho para fora do rolinho.
chegou a hora de montarmos a varetinha que controlará o boneco. Inicialmente usaremos um fio mais ou menos do tamanho da caneta, para amarrá-lo no fio que passou pela cabeça, depois disso amarrá-lo numa das pontas do lápis e prendermos com fita adesiva. Para fazermos o segundo fio que controlará o boneco, precisamos esticar a linha que sai do corpinho, passa pela cabeça e vai até a vareta, para assim medirmos a distância do novo fio e não ficar muito torto. Esse segundo fio prendemos na vareta e também no rabinho, para assim podermos controlar o nosso burrinho, a nossa marionete. Pessoal, hoje nós vimos um pouco sobre a história dos bonecos e seu uso no teatro, e vimos também, na parte prática, como fazer uma pequena marionete simples. As marionetes podem ser construídas de várias formas, e você tem toda a liberdade para fazer a que você quiser. Então, pratique, brinque bastante com sua marionete, aprenda a controlá-la, e até a próxima aula. Tchau, tchau!